Vamos lá. Jesus orando diz ao Pai: eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, que a tua palavra seja alimento e força e vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A última ceia acontece, Judas se levanta para trair Jesus, eles se levantam rumo ao Getsêmani, onde Jesus é preso. Neste caminho, Jesus fala sobre a videira, fala sobre eu sou a videira e vocês são os ramos, esse é o fundamento da nossa série. Depois ele fala sobre a vida do Espírito dentro desses discípulos, passamos pelo capítulo 16, destrinchamos um pouco mais a vida no Espírito, que é uma consequência de estarmos ligados na videira, porque a vida da videira está em nós através do Espírito, e depois esses discípulos neste caminho assistem Jesus fazer uma oração por eles. Pelo menos esta é a narrativa de João, é assim que João nos relata esta sequência de fatos. E Jesus ora por nós, ora pelos seus discípulos e pede a Deus. Já estamos há alguns domingos no capítulo 17, nós vamos encerrar esta série no final do mês de novembro. E neste trecho Jesus diz: Pai, guarda-os em teu nome, o teu nome que o Senhor me deu. Nós falamos domingo passado sobre não ser um nome que é um patuá. Nossa, o nome de Deus, o nome de Jesus, hoje, ele serve para tudo. Ah, vai dar certo, em nome de Jesus. Volta para cá agora, em nome de Jesus. Eu sou teu marido, hein? Em nome de Jesus. Isso vai dar, você vai sair daí, em nome de Jesus. Você vai ganhar esse dinheiro, em nome de Jesus. Nós usamos o nome de Jesus para tanta coisa. E nos esquecemos que não é isso. Não é um patuá. Não é uma mandinga. É uma essência de vida na nossa vida, que descobrimos que era uma morte e que agora temos verdadeira vida em Jesus Cristo. E é nessa essência de vida que Jesus diz: o Senhor me deu o teu nome, o Senhor me deu a tua essência e eu reparti com eles e eles creram no teu nome. Então guarda-os para que eles sejam um. Mais adiante nós vamos chegar lá. Jesus diz que ele pede ao Senhor que nos livre do mal. Nós vamos chegar nos próximos domingos nisso, mas nos parece que esse trecho da oração, quando Jesus diz: guarda, Senhor, guarda eles, eu estava com eles e eu os protegi. Que tipo de proteção foi essa? Proteger dos ataques, vem aqui que eu defendo, eu cuspo fogo nos outros, ninguém vai mexer com vocês. Tipo assim, a gente tem um vencedor, um campeão de MMA, o John Jones está aqui na frente, não deixa ninguém mexer com a gente. Não foi essa proteção, pelo menos não é essa proteção que neste momento Jesus está orando. Mais adiante ele pede que o Pai nos livre do mal, mas aqui ele está dizendo: quando eu estava aqui com eles, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, só o Judas. Mas eu os guardei no teu nome, o nome que o Senhor me deu. Esta proteção é um outro tipo de proteção. É aquilo que nos guarda de nos perdermos, de nos desligarmos, de sermos de verdade alvo da morte e da perdição eterna. Porque eu estava com eles e eles ouviram a tua palavra, foi o domingo passado, eles creram na tua palavra, eles abraçaram o teu reino, mas agora eu vou para junto de ti, eu não estou mais aqui, eu não estou mais aqui com eles, eles vão ficar só eles. Quando eu era garoto, um pastor que eu tive, ele falava assim, quando Jesus chegou no céu, eu não lembro se foi o pastor William Wojcik, acho que foi um querido amigo, muitos anos não vejo. Não me lembro se foi ele
o pastor Cornélio que me batizou, alguém contou essa historinha assim. Imagina Jesus chegando no céu, e os anjos recebendo, e aí, pá, como é que foi? Como é que foi lá na terra? A gente assistiu aqui, tua ressurreição e tal. Né? E o pai fez a obra, isso. Claro que não foi assim, estamos teatralizando, o pai assistiu tudo, né? E como é que ficou lá? Ficou, deixei lá. E os 12? Não, 11. Não eram 12? Então mais um. Puxa, ficou. Tá. E agora, como é que vai ser? Agora é eles. Agora é eles. Daqui a pouco desce o Espírito, mas são eles. Porque Jesus aqui, tinha Jesus aqui. Jesus vai. E agora? O que nos guarda? Por que nós continuamos igreja? O que faz você ter saudade dessas pessoas? Por que você continua acreditando? Por que num mundo que tem tanta coisa, tantas oportunidades, tecnologia, chance de negócios, de viver a vida, por que você vai para a igreja? Com tanta literatura, com tantas filosofias, com tantas ideias, ideais e ideologias, socioeconômicas, comportamentais, políticas, por que você continua no Evangelho? E com tanta gente falando contra, que isso está ultrapassado, que não tem nada a ver, por que você continua crendo? O que eu estou fazendo aqui, num prédio vazio, falando para as cadeiras? E o que você está fazendo aí na sua casa, com a televisão ligada, com tanta coisa passando, deve ter até jogo, campeonato italiano, inglês, sei lá, filmes, séries, você colocou na internet para assistir um pastor falando. Eu vou estar junto de ti, Pai. O filho da perdição se perdeu, mas guarda-os no teu nome, guarda-os na tua essência. Isaías 53, de 1 a 4, diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O texto continua lindíssimo, do profeta Isaías, falando sobre o Messias, o Cristo. Sabe uma terra seca, dura, esturricada? Ele veio como um renovo, brotando no meio de uma terra seca. Parece tão frágil, né? Não tem água, não tem chuva. Primeiro, como é que ele brotou? Da onde veio chuva e água para ele brotar nessa terra seca? E a segunda pergunta, como é que isso aqui vai se manter no meio dessa terra seca? Deixa eu ler para vocês Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Espera, você está querendo dizer na sua profecia que o governo e a autoridade vai estar sobre os ombros de um menino? Que quando Maria, naquela manjedoura, teve aquele bebê, que toda a humanidade e a história da existência humana, e toda a maldade do mundo, e toda a corrupção da terra, e toda a força dos homens, e o poder da destruição, seria combatido por um bebê? É isso que você está querendo dizer, Isaías? Quero ler com você, de novo, João 17, 11, o primeiro versículo que lemos. Já não estou no mundo, Pai, mas eles continuam no mundo. Enquanto vou para junto de Ti, Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um. Tudo isso que eu disse a você parece tão frágil. É um ramo numa terra seca. É o governo nos ombros de um menino
É Cristo falando, eu vou estar contigo, agora são só eles. Guarda-os no teu nome. E eu volto à pergunta, o que nos faz continuar juntos? Eu vinha vindo para cá ouvindo Kirk Franklin, num hino antigo americano que eles dizem... É uma canção que diz que nós estamos aqui. Eu não vou saber agora traduzir palavra por palavra, mas as pessoas olham a gente da igreja e perguntam, o que vocês estão fazendo? Tem algum show acontecendo aí? Né? Por que vocês estão cantando? O que vocês estão fazendo? Por que todo domingo vocês vão aí cantar? E a resposta do refrão é, eu canto porque eu sou feliz. Eu canto porque eu sou livre. Os olhos de Deus estão lá em cima, como se fosse um pássaro que está olhando para mim. E essa é a razão por que eu canto. That's the reason why I sing. É por isso que eu canto. Glória, aleluia. Tem alguma coisa aqui dentro que eu não posso te dizer. Alguém pode falar para você, por que você vai na igreja? Por que você acredita em Jesus? Por que você ainda acredita nessas coisas tão retrógradas num livro tão antigo? Por que você crê nessas besteiras? Isso é tão frágil como o governo nos ombros de um bebê. Isso é tão frágil quanto um ramo que sobe numa terra seca, que eu nem sei por que subiu, e ele vai morrer, porque não tem água aqui. Ou como os discípulos que foram abandonados, ainda que vocês acreditassem que o Filho de Deus estava aqui, tá bom, agora ele morreu, e aí? Cadê Deus para você? Mas inexplicavelmente, nós somos guardados, inexplicavelmente ao mundo, nós somos guardados nessa fragilidade aparente do reino. Nós somos preservados contra todas essas setas inflamadas do maligno, com a nossa armadura invisível. Quando eu era garoto, tinha um personagem de um desenho que ele tinha uma asa, né? O Bate-Fino, as suas asas eram como uma couraça de aço e ele defendia tudo. Nós não temos nada, nós temos uma armadura invisível. Invisível. E dentro de nós uma semente, dentro de nós a seiva dessa videira, a vida do Espírito, que para nós é mais forte do que a força que está por fora, é mais real do que as coisas reais que enxergamos, é mais poderosa do que os poderes que nos cercam, é mais inspiradora do que as ideias e filosofias que sopram nos nossos ouvidos. É mais verdadeira do que todas as mentiras palpáveis que podemos enxergar. O reino de Deus, a presença do seu Espírito em nós, a sua palavra viva e verdadeira que é uma espada. Essa foi a oração do filho que até hoje o pai está respondendo. Hoje, aqui, você sem motivo aparente para esse mundo, na sua casa, sentado com um pãozinho e um cálice na frente. E se chegar um parente na sua casa e alguém bater na porta, fala, o que vocês estão fazendo? O que é isso aqui? Senta aí, pega esse pãozinho e pega esse cálice. O pai está respondendo a oração do filho. Ele está nos guardando no seu nome. Guarda-os no teu nome, para que sejam um, como eu e tu somos um. Os versos 20 e 21 deste mesmo capítulo 17, Jesus repete isso. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Esse é o ponto. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele também estava orando por mim e por você, para que nós sejamos um. Nesta oração, Cristo diz, guarda-os no teu nome. Eu não vou mais estar com eles.
e eles sejam um. Eu estou assistindo diante dos meus olhos, Deus me deu a oportunidade, a escola de Deus, eu estou assistindo uma comunidade crescer, florescer em torno da cruz e do Evangelho de Cristo, cumprindo sua missão, amando, doando, repartindo a partir da cruz, alcançando outros, levando o amor de Cristo a partir da videira. Eu estou assistindo o nascedouro de uma comunidade de gente que tem saudade umas das outras, que está com uma angústia de não poder se ver, não porque vão assistir o Zé, o Vagnão, ou o pessoal que canta, não porque vão para o lugar que lá tem mais poder, não porque estão ligados a uma instituição, não porque estão com medo de Deus puni-las e nem porque são obrigadas por uma lei. Eu estou assistindo o Evangelho do Reino fazer brotar dentro de cada pessoa a verdade do Evangelho e de que não é por um homem, não é por uma instituição, é porque nós nos amamos, é por isso que a gente quer estar junto e por isso a gente quer repartir do amor que nós temos. Vem para cá também. Meu Deus, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Essa é a igreja. O cuidado, o amor, a proteção. Essa igreja que se cuida. Falamos aqui do Marrom. Então, querido, daqui a pouco ele vai estar tocando aqui na hora da ceia, de novo. Professor de contrabaixo, baita contrabaixista, quase perdeu o seu braço. O grupo de oração pedindo a Deus. No grupo dos médicos, a Alessandra trabalhou com a médica exatamente no hospital perto da casa do Marrom, que era cirurgiã, especialista em mão e braço. E conversa, e um liga, e a gente conversa com a Suzana, e nós podemos também ajudá-los, socorrendo nesse momento, que ele não poderia trabalhar, e o hospital e a médica, e hoje a gente vê ele aqui, com os pontos aqui, e tocando, e a gente fala, Senhor, isso aqui, eu e você, somos uma resposta à oração que Jesus fez ao Pai, e disse, Pai, guarda-os na tua essência, protege para que eles não se percam e que eles sejam um. Aí Deus vai colocando do seu espírito dentro de cada um e fala, ajuda aquele, reparte com aquele. No meio dessa pandemia, arruma as roupas para aquela irmã, vai ter o bebê. Você ajudou. Cuida, arruma um hospital para ele. Aquele irmão tem que fazer uma cirurgia, nós temos que arrumar um hospital para ele. Essa pessoa perdeu o trabalho, a gente precisa pagar o aluguel dele. E aquela ali precisa de remédio, vai lá e compra os remédios para ela. Ó, aquele irmão está sem geladeira. Você percebeu que aquela irmã quebrou a máquina de lavar roupa no meio dessa pandemia? Você não pode imaginar a quantidade de coisas que nós conseguimos doar num momento em que nós nem sabíamos se conseguiríamos ter. Porque esse é o movimento do sobrenatural, da força mais poderosa que existe na face da terra, que é o nome de Jesus Cristo, plantado dentro da sua igreja. Essa é a igreja de Cristo. Estamos num momento muito triste, das mortes, das perdas. Eu quero dizer para você, encerrando essa palavra hoje mais curta, nós teremos a ceia. Eu não tenho, aproveitando um termo que está muito em uso hoje, eu acho que eu não tenho lugar de fala. Não sei, acho que eu não tenho lugar de fala para falar sobre a igreja evangélica no Brasil. Mas eu quero falar, eu tenho um lugar de fala para falar para você, meu querido irmão,
aqui da Casa da Rocha. Nós. Eu tenho assistido, no meio da pandemia, muita loucura. Loucura. Loucuras e devaneios da fé. Mas isso a gente assiste há muitos anos aqui no Brasil. Há muitos anos. Eu mesmo passei por meio de uma grande loucura da fé. Sou grato a Deus por tudo que eu vivi, mas eu não posso deixar de falar. Sou grato a Deus por ter tido um encontro com o Evangelho de Cristo. Amém. Temos visto muita loucura ideológica, onde o Evangelho, que deveria ser razão e fundamento, acaba procurando as telhas de uma ideologia, seja qualquer que seja, para abrigar as suas ideias. Temos assistido muitas atitudes violentas em nome de Deus por diferentes setores da igreja. Se é que existe esse termo igreja evangélica brasileira, eu não acredito nesse termo, não existe isso. Mas para a mídia comum existe. Não há uma unidade de pensamento. Não existe isso. Assisto também às tentativas de se puxar todos para um mesmo centro de fé que é o Evangelho. Sim, vejo esses movimentos com muita sinceridade e verdade, mas também vejo esse movimento às vezes com alguns equívocos e com tropeços teológicos. Mas eu vejo também muitos oportunistas que, seja com o acerto de uns ou com o tropeço de outros, querem também, em nome do Evangelho, fazer bem ao seu próprio nome, à sua instituição ou ao seu canal do YouTube. E isso entristece. Ontem, conversando com a minha esposa, aliás, essa semana foi uma semana de nós conversarmos muito sobre esse assunto. E a resposta é: estamos tristes. Não por dar nome ou nomear cada uma destas situações, porque nós também somos imperfeitos. E eu sei que recomeçando a Casa da Rocha, trazendo muitas mágoas do passado, por muitas vezes eu usei este lugar como o meu divã. Faz parte dessa humanidade, a gente é tão imperfeito. E usando esse lugar como divã para desabafar um pouco, com certeza devo ter machucado alguns, porque nós somos todos imperfeitos. Essa é a verdade. Mas, lendo esse texto essa semana e estudando sobre isso, a oração é: Deus, como eu disse aqui, eu não tenho lugar de fala para fazer análise sobre evangélicos brasileiros e nem quero, e acho que eu não acredito mais nisso. O que eu creio é no Evangelho do Reino. Imperfeito, trôpego, mas pronto para aprender. Falho, mas pronto para recomeçar. Eu e você somos irmãos. Eu e você somos irmãos. E eu sei que você e eu olhamos com muita bronca as maluquices de quem quer ganhar dinheiro de crente, prometendo o impossível. Eu sei. Eu já fiz isso aqui. E sei também que nós facilmente nos colocamos no lugar de juiz. Sei também. E sei também que nós temos capacidade de olhar e analisar e enxergar e falar: isso aqui está certo e isso aqui passou do ponto. Também temos.
Mas Paulo diz, não é hábito da igreja de Cristo ser contenciosa. O nosso país já tem briga suficiente. E o nosso país já tem desmandos suficientes. Eu, apesar de ter a minha opinião sobre cada movimento e ter a minha opinião sobre cada decisão, minha oração é que Deus nos mantenha como um, pelo menos no que depender de nós. A igreja não é esse prédio, mas pelo menos para quem frequenta a Rua da Independência 850 e vai voltar após essa pandemia, eu quero te dizer, ame. Creia no Evangelho. Nunca o negocie. Nunca o troque por nada. Ame a Cristo. Mergulhe nas letras vermelhas da sua Bíblia. As palavras de Cristo estão escritas, algumas são assim, né? Escritas em vermelho. Creia no Evangelho. Se ele florescer dentro de você, e se nós continuarmos simples e humildes, e o nosso joelho continuar no chão, e como disse o Vagnão aqui, eu tive um sonho que a irmã queria que eu fosse visitar o marido dela, como Paulo que teve o sonho, passa a Macedônia e ajuda-nos. Se nós continuarmos simples, humildes, amando o Evangelho e a Cristo, Ele vai falar com a gente. Ele vai nos conduzir. Ele vai nos usar como pacificadores. E a única coisa que vai sair da nossa boca é Cristo, Jesus, o Filho do Deus Pai. E este crucificado e ressurreto. E esse Evangelho trazendo vida para nós e entre nós. E Jesus encerra dizendo, para que esse mundo te conheça, para que saiba que nós somos um, no verso 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus nos abençoe. Esse é o reino frágil, mas poderoso. Real, mas invisível. Sem um dono terreno, mas com um cabeça sobrenatural. É o ambiente da nossa vida, do nosso amor, da nossa comunhão e comunidade, da nossa paz e da nossa fé. Vou pedir para o pessoal da música vir para